Estamos de volta, Conexão Popular, hoje conversando com o ex-presidente da Câmara Municipal de Taubaté, vereador Jofre Neto, do PSB, que esteve em Brasília nessa semana fatídica, né? E mais especificamente no dia em que o plenário votou o afastamento ou não, ou a manutenção do afastamento, que foi dado de forma monocrática pelo ministro Marco Aurélio, do presidente do Senado, Renan Calheiros. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, né, para mim e para os telespectadores, que estamos aqui tão distante de Brasília, do palco disso tudo, qual é o clima em Brasília? Porque é preocupante a situação, os conflitos institucionais no Brasil hoje, vereador. Eu queria que o senhor... Preocupante. Eu posso dizer que literalmente eu estava no olho do furacão, porque eu estava sentado no plenário do Supremo Tribunal Federal, a 4 metros de distância, como eu acabei de comentar aqui nos bastidores, a 4 metros de distância dos ministros, que é uma coisa muito legal isso. O plenário é menor que a gente imagina, e é menos brega até do que mostra na televisão. Ele até é acolhedor. Os ministros ficam a 40 centímetros no máximo, num plano, 40 centímetros no máximo acima do restante da galeria, e você tem os ministros ali, ao alcance da sua mão. Muito mais perto até do que a população fica dos nossos vereadores aqui. Eu sempre fui contra esse vídeo, eu preciso registrar isso. E, então eles estão ali, né, ao alcance da mão. E eu acompanhei ali os votos, né, com o ministro Celso de Mello abrindo a votação. Foi num determinado sentido, e parecia aquelas brincadeiras de meninos, né? Ele fez que ia e voltou e depois... Um drible. Um drible, né? Um pega-pega que deu uma escapadela ali. E então parecia que ele ia votar pelo afastamento do Renan e no final ele não fica ali, deve ficar. Bem, agora o que interessa, fora esse casuísmo, esse comentário, não é, pontual, interessa isso que você falou, essa crise institucional. Eu não sei se eu vou puxar um pouco a sardinha por conta da minha tese, ou por conta dessa visão de ciência política, mas eu quando estava levando a minha tese em 2003, lá, já tinha feito isso, que eu fiz hoje, no hotel estava o ex-governador Germano Rigoto, que era senador à época. Eu resumi isso para ele, ele falou assim, bah, tu pensas que isso é apenas no município? Pois aqui é a mesma coisa. Né? Justamente isso, olha só. Chico Itaker falava que as câmaras são os viveiros de político. É daqui que sai o político que vai ser deputado, que vai ser, em grande parte. Pode até chegar a senador, como a senadora Lídice da Mata que eu visitei. Ela foi vereadora, prefeita, deputada e agora senadora da Bahia, do meu partido, do PSB. Muito bem. Então, nesse viveiro de política aqui, para a população só existe um poder, que é o poder administrativo, e tem um outro, que é o poder judiciário. Né? O poder legislativo não tem menor sentido para a população, não entende o que essa gente faz. O que essa gente faz? É só bate-papo, é só blá blá blá, não faz nada, não faz nada. Se reúne uma vez por semana. Não consegue entender isso. Por que esse deputado está lá ganhando aquela fortuna e não faz nada? Mas fazendo faz mesmo. Então, ele não pode fazer, ele pode debater, o único poder que ele tem é votar, só, não é? Então, eu até comentei com um motorista aqui, disse, olha, a vereadora Poliano virou deputada, mas 90% da população, com certeza, vai achar, ela vai trazer melhorias para Taubaté. Não tem poder para trazer melhorias, ela só pode votar, não é? Até o motorista brincou, temo dizer que eu acho que eu estou no meio desses 90%. Né? Então, a população não consegue compreender poder legislativo. Aí, o próprio legislador também não compreende isso. Ele quer governar. Tanto que as emendas impositivas, que são tão importantes, na realidade é uma tentativa de governar. Ele vai trazer dinheiro para o seu município para governar o município. Então, o legislativo quer ser executivo. Agora tem uma novidade, o judiciário também quer ser executivo, ele também quer governar, aliás, ele quer fazer leis, por exemplo, o STF agora legisla em relação ao aborto, que é uma enormidade, não é? Ele legisla uma norma assassina para matar crianças, não é? E como se tivesse poder para isso. Três ministros, numa turma, não é nem no plenário do STF, decidem que pode se matar criança. Bom, o que 3 pessoas têm legitimidade, são concursados, não tiveram um voto de ninguém, são meros concursados, indicados pelo presidente da República, que legislam em nome da nação. Tá. Então ele quer ser legislador. Agora o Ministério Público, que nem órgão, nem poder é órgão, ele quer agora administrar também. Né? Então o promotor quer dizer como é que vai ser o trânsito da cidade, como é que vai ser o atendimento da saúde. Ao invés de fiscalizar, não, ele quer dar diretrizes de atuação.
Então, o que acontece? O Poder Executivo é de tal forma atraente que todo mundo quer virar Poder Executivo. Tá. Então, se estabelece essa crise, não é? Com a derrubada da presidente Dilma, com a novidade de criminalizar o orçamento, um crime que não existiu, criminalizar o orçamento. Nós vamos prender todo mundo, todos os prefeitos, todos os governadores, tudo bem. Então, com esse crime que não existiu, você derrubou o Poder Executivo. E aí virou agora uma festa, todo mundo, se ele pode, eu também posso. Né? Então, tem uma decisão judicial, não vou cumprir. O Renan não vou cumprir. E ainda dá uma surra no STF ainda, que ele não cumpriu, o STF ainda deu de 6-3 para ele. Na casa deles ainda. Na casa deles. Né? Então, nós estamos tendo essa crise institucional e, ao meu ver, nós temos que reformar o sistema político. O presidencialismo leva a isso. Por quê? Você elege no parlamentarismo, como é que é? Você elege um grupo de pessoas, que é o parlamento. Esse grupo de pessoas que quer governar, ele não tem jeito de governar uma assembleia, governar o tempo todo, ele escolhe um governo. Então, o parlamento gera um governo, que aí vai ser o executivo, e esse executivo presta conta a quem o elegeu dentro do parlamento. Ou seja, o parlamento governa através do executivo que ele elegeu. No presidencialismo, você elege um presidente e elege um congresso. Mas para ele governar, ele precisa de maioria. Então, ele vai tentar criar essa maioria. Para tentar criar essa maioria, ou é no argumento, ou é na corrupção, ou é no fisiologismo, ou toma lá da cá. Às vezes até compra votos com jantar, né? Como estamos vendo aí, está na base da comida já. Né? Então, no parlamentarismo, a maioria cria o governo. No presidencialismo, o governo tenta criar a maioria. Gera essa crise toda. Então, vamos estabelecer isso. Elege, sim, todo mundo quer governar, então elege o parlamento elege o governo, que é o parlamentarismo, elege o governo. Se ele não satisfazer, você não passa por um desgaste como é do impeachment, que é uma coisa traumática, né? Já tem um segundo impeachment aí em encaminhamento, que é do Temer, é uma coisa traumática, você simplesmente substitui. Você vota aqui um voto de desconfiança no parlamento e derruba aquele executivo. Agora, o judiciário que precisa ficar na dele. Puxa vida, já tem prerrogativas demais. Tem que ficar na dele, fica na sua. Você já tem poder de mandar prender os outros. Nenhum outro poder pode interferir na liberdade alheia. O judiciário pode, é missão constitucional dele. Então, essa crise de Brasília era perceptível isso. Uma judicialização nos poderes. Nos poderes. Perceptível. Eu conversava com o presidente, aliás, o relator da reforma política, quando ele falou, por exemplo, uma outra proposta vai ser limitar o mandato de juízes das cortes superiores. Tá? E se não se nomeia um juiz, Toffoli, por exemplo, se nomeou, devia ter 30 anos, 30 e poucos anos de idade. Né? Vai ser ministro pelos próximos 30 anos, até o resto da vida. Além disso, se cometer uma besteira, qualquer um cometer a besteira, a punição máxima vai ser se aposentar. Aposenta, pô, que delícia. Não é? Eu incentivo até a fazer uma besteira. A punição você vai ser aposentado compulsoriamente, recebendo perfeitamente, integral os seus salários. Vou te dar essa triste notícia, doravante você vai ficar em casa à toa recebendo do contribuinte. Muito bom. Vereador, vamos trazer um pouquinho para nosso parlamento aqui na cidade de Taubaté. A gente está no final da 16ª legislatura, né? Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do mandato do senhor, né? E também dessa legislatura que está se encerrando agora no final de dezembro. Perfeito. Luiz Guimarães tinha uma frase dura, dizendo, você está reclamando dessa legislatura? Espero para ver a próxima. Muito bem. E aí não vai aqui uma crítica, nem de forma sarcástica, não. Você está reclamando porque está achando que essa legislatura não cumpriu o que você queria, a próxima também não vai cumprir. Por causa desta deformação do governo municipal. Tá, essa é a minha avaliação que vai acontecer. Segundo, as câmaras, inexoravelmente, para mim, elas vão tentar cada vez mais virar prefeituras. Bom, se elas tentam virar prefeitura sem conseguir chegar, não vai conseguir, mas ela vai tentar fazer isso. Ou seja, você vai eleger pessoas que fazem ou dão a impressão que fazem. Se você observar o perfil dos eleitos, você vai notar que são pessoas que têm atuação direta ali com a comunidade e tal, fazem. Não são legisladores, não são fiscalizadores, não se notabilizaram por isso, mas são pessoas que fazem. Mesmo que seja fazer um bingo, seja fazer uma arrecadação de brinquedos, seja fazer uma arrecadação de cesta básica, seja fazer uma rifa para comprar uma cadeira de rodas, são pessoas que fazem. Esse fazer, é o que eu digo se aproximar de prefeitura, é o que a população entende que é uma pessoa que presta, ou é um político que vale a pena você votar.
Os políticos com perfil mais ideológico, ou seja, que tentam fazer legislação e fiscalizar, aos olhos da população são figuras dispensáveis. Por mais que você tenha trabalhado e tal, são figuras dispensáveis. Então, se observar o perfil dos vereadores que não foram eleitos, você vai ver que são vereadores mais nessa linha. Tá? Vereador Jefferson, vereador Salvador. Debatedores, é uma curiosidade que eu percebi. Você percebeu que todos eles, quase todos nós caímos. São debatedores. Então nós perdemos vereadora Vera Saba, Salvador, Jefferson, Carlos Peixoto, né? Vereador Luizinho, a mim, né? Vereadora Poliana, por outros motivos, mas saiu também. Então nós vamos perder essa característica. Essa Câmara, agora, essa nova legislatura, ela vai tentar ser prefeiturinha. Para isso ela vai pedir mais orçamento, ela vai pedir mais assessores, ela vai pedir aumento de cargos. E é um risco porque, além de você pedir para a prefeitura, quando não chega o recurso lá e você quer atender, você pode ir para a corrupção. A corrupção pode ser a negociação com o empresário, para você conseguir dinheiro para comprar a cesta básica e dar para o seu cliente. Né? Então, um risco imenso disso. A minha avaliação é essa, não vejo com otimismo, não. Urnas sempre dão recados, que pode significar, não, você estava errado. Ou dizer que você está no lugar errado. Não é? Se eu quero ser um debatedor, se eu quero ser um formulador de políticas públicas, eu preciso me deslocar para o local disso, que é o executivo. Né? Seja concorrendo a um cargo de prefeito, seja prestando serviços para executivos, nesse sentido. Né? Essa é a minha avaliação. É claro, obviamente, que quem candidata quer se reeleger, eu queria sim me reeleger, mas conforme eu me distancio, eu penso que, de fato, Deus escreve mesmo certo por linhas tortas. Aparentemente, no primeiro momento você não compreende, porque eu nunca tive tão poucos votos. Eu saí com 2.400 votos, quando voltei de Portugal, muito tempo distante, tive 1.500 votos, agora tive 926, eu acho que é isso. Tive 2.400 e agora 2.200, agora 2.400 em 2004, 1.500, depois 2.200 e agora 926 votos. Né? Então, fica claro para mim isso, e quanto mais eu distancio, não é o meu lugar aqui na Câmara Municipal. Né? Quando eu levo essa proposta política em Brasília, e que entusiasma um ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que infelizmente não pôde me atender por causa ele estava lá no julgamento do Renan, né? Mas deixou a chefe de gabinete me atender. Quando o presidente da Comissão de Reforma Política pede para eu ir lá contribuir no debate, né? Quando eu tive no Senado, a senadora se entusiasma dizendo, ela se reconheceu na tese, porque ela foi vereadora e queria fazer alguma coisa. Quando hoje de manhã eu estava com o general Guilherme, que aliás, extremamente cordial, uma pessoa simpaticíssima aqui do nosso CAVEX, e que se interessa também, porque essa é uma questão desconhecida, o governo municipal, e aí eu percebo que eu tenho uma missão, talvez, nesse tipo de trabalho. É isso. Vereador, eu queria agradecer muito a sua participação, parabenizar muito obrigado por esse mandato, né? E política não se faz só em cargo eletivo. E o senhor é um político nato, né? Alçando outros voos, outros caminhos, como o senhor disse, desejo todo sucesso e que seja benéfico para a sociedade. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui. Não será a última na TV Câmara, evidentemente, porque temos muito para extrair do vereador Jofre Neto. Espero, ou do professor Jofre Neto. Exatamente. Mais uma vez, eu agradeço suas considerações, 30 segundos, por gentileza. Uma coisa só, Miguel, não tem como dizer que a gente não sai triste, que é o seguinte, né? Eu pautei a minha vida inteira e pauto pelos valores que eu recebi dos meus pais, da minha religião, da minha formação moral, filosófica, religiosa, familiar, não é? Pautado na correção. Quem me conhece, sabe da minha vida, do meu patrimônio e tal, sabe a minha correção pessoal, a minha trajetória de vida. Sempre enfrentei desvios administrativos em São José dos Campos, quando eu fui diretor de obras lá, aqui em Taubaté, combatendo, por exemplo, a empresa concessionária, sofrendo risco de vida, inclusive. É extremamente doloroso você sair com um processo judicial, uma condenação por improbidade administrativa, né, por uma acusação falsa, que foi feita pelo promotor Sampaio. Deus há de iluminá-lo, não tenho raiva, o perdoo, digo isso aqui em público, mas ele mentiu a meu respeito, disse que aquele processo, que aquele serviço que eu prestei na Câmara de Taubaté, em 2009, foi fraudado por mim e pelo vereador Carlos Peixoto, teria sido fraudado, para eu pagar a cirurgia de um familiar meu. Ora, isso é mentira. Esse familiar meu, essa familiar minha, ela teve, na realidade, minha ex-esposa, ela teve
um diagnóstico de uma doença 1 ano depois do contrato. Como é que eu poderia, 1 ano antes, só se eu tivesse uma máquina do tempo, para voltar no passado, fraudar um contrato de algo que ia acontecer no futuro? Isso é mentira. É mentira. Isso eu nunca vou poder admitir. Vou recorrer a todas as instâncias. Eu fiquei pasmo, porque as provas estavam ali, evidentes. O contrato foi em 2009. A cirurgia dessa familiar foi em 2010, 1 ano depois. O diagnóstico foi em 2010, 1 ano depois. Como é que é possível dizer que eu fraudei um contrato para usar o dinheiro para fazer uma cirurgia que eu não sabia que existia, nem ela sabia que existia, ninguém sabia que existia. Então, hoje, a política, infelizmente, com esse tipo de abordagem, com a falta de responsabilização de quem acusa, porque, ao final, o promotor vai dizer, não, me enganei. Ou vai dizer, não me enganei. E não tem consequência nenhuma. E destrói a vida das pessoas, destrói a família da gente, destrói a reputação que você constrói a vida inteira. Não sou mais criança. Não é? Então, isso tem que ser muito pensado, tem que ser muito dito. Eu faço um apelo a esse promotor, não quero ir pessoalmente, para não ser tomado pela emoção, vá lá e ouça pessoalmente, vá lá no processo e diz, olha, ainda que já tenha sido julgado, eu quero recorrer ao Tribunal de Justiça para dizer que eu me enganei, que foi engano, tive boa intenção que seja, mas me enganei, porque é mentira isso, não é? Então hoje a administração pública é um risco. Eu vejo uma injustiça em relação ao vereador Luizinho, por exemplo, sai daqui com condenação judicial pesada, não é? Então hoje você está na administração pública, você ter um mandato é um risco para você. Né? Eu, de fato, vou tentar guardar uma distância de atividades políticas, justamente por causa disso. Quero repensar, aprofundar meus estudos como pesquisador, cientista político. E como você disse, eu sou político com ou sem mandato. Não é? Dediquei minha vida a isso, vou continuar dedicando. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Muito bom. Agradecemos ao vereador Geoffrey Neto e agradecemos a você que sempre nos acompanha aqui no canal 4 da NET. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Até a próxima.